Vai casar? Sabe o melhor regime de bens? Vamos ver as diferenças. O regime de bens define como o patrimônio do casal será administrado durante o casamento, e também no caso de separação. Neste vídeo, vamos explicar de forma simples os regimes de bens no Brasil, como formalizar seu casamento no cartório e a importância do pacto antinupcial para quem deseja personalizar as regras patrimoniais do casamento. Vamos lá, o que é o regime de bens? No Brasil, quando duas pessoas se casam, elas precisam escolher um regime de bens. Isso define como o patrimônio será dividido entre os cônjuges durante a união e também no caso de divórcio. Se o casal não escolher um regime específico, será aplicado automaticamente o regime da comunhão parcial de bens. Agora, vamos conhecer os outros regimes de bens disponíveis e entender como o pacto antinupcial pode ser necessário em algumas situações. Comunhão parcial de bens. Regime padrão no Brasil: tudo que for adquirido depois do casamento pertence aos dois, exceto bens doados ou herdados. Estes bens serão particulares. Bens que cada um já possuía antes do casamento continuam individuais. Dívidas contraídas adquiridas depois da união podem ser divididas. Ideal para casais que desejam compartilhar apenas o que for conquistado juntos. Comunhão universal de bens. Todos os bens passados e futuros pertencem ao casal em conjunto. Inclui heranças, doações e qualquer patrimônio adquirido antes ou depois do casamento. Em caso de separação, tudo será dividido igualmente. Para adotar esse regime, é necessário fazer um pacto antinupcial no cartório de notas. Escolha recomendada para quem deseja que tudo seja compartilhado entre os cônjuges. 3. Separação total de bens. Cada cônjuge mantém total independência patrimonial. Bens adquiridos antes e depois do casamento continuam pertencendo a quem comprou. Não há divisão automática de patrimônio em caso de separação. Esse regime também exige um pacto antinupcial no cartório de notas. Indicado para quem deseja manter a individualidade financeira. 5. Participação final nos aquestos. Durante o casamento, cada um mantém seus bens separados. Porém, em caso de divórcio, os bens adquiridos depois do casamento são divididos igualmente. Uma opção intermediária entre separação e comunhão parcial de bens. Esse regime também exige um pacto antinupcial. O que é o pacto antinupcial e como fazer? O pacto antinupcial é um contrato assinado antes do casamento para definir regras diferentes do regime padrão. Escolher o regime de bens. Documentos pessoais. Certidão de registro civil. Depois do casamento civil, o casal deve registrar o pacto antinupcial no cartório de registro de imóveis correspondente ao primeiro domicílio conjugal. Agora que você já sabe como funcionam os regimes de bens, como fazer um pacto antinupcial e como formalizar seu casamento no cartório, escolha com sabedoria. Essa decisão pode impactar sua vida financeira.